Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. E vamos mais um dia lá? Vamos mais Quiz da Previdência, né? Nos orientando sempre aí como anda as mudanças, as aposentadorias, né? Os direitos daquela pessoa que trabalha tanto, né? Hoje nós vamos falar de uma palavra que eu nem imagino, que é TNU. Que seria isso, doutora? É um órgão colegiado que faz julgamentos, que seria um outro tipo de terceira instância. Você entra com um processo aqui em Jaú, é primeira instância. Aí se você recorre para o tribunal, é segunda instância. Aí se você também não gosta da decisão do tribunal, você recorre para essa terceira instância, que chama Turma Nacional de Uniformização, TNU. Esse quando dá, tá garantido. Se for aprovado. Tá quase garantido. Nossa porque juntamente com a TNU, você pode recorrer para o STJ e o STF. Que o STF é a última instância mesmo, que é o nosso protetor da Constituição Federal. Mas normalmente muitas das decisões dos tribunais, as partes, tanto o segurado como o INSS, recorrem muito mais para a TNU do que para a STJ e STF. Só quando as decisões tiver essa repercussão geral nacional, que afronta a lei ou afronta a Constituição, é que vai esse debate para lá. Essa turma nacional de uniformização, como o próprio nome fala, ela tenta uniformizar o entendimento de diversos tribunais do Brasil, para que todos sigam mais ou menos uma linha de entendimento no julgamento dos casos que aparecem em primeira instância, em segunda instância, para dar um pouco mais de celeridade e agilidade dos julgamentos e normatizar uma decisão que seja mais justa para todas as situações parecidas, análogas, que sejam daquele direito invocado. Doutor, então, o que, a TNU falou sobre o conceito de qualquer natureza para o fim de obtenção, é isso, né? Do auxílio de acidente, também tem isso? Tem. Esse é um outro benefício previsto no INSS, muito reivindicado, quando o segurado sofre um acidente de trabalho, um acidente de trabalho por equiparação, mas existe também, isso veio ao longo da evolução legislativa, uma nova previsão, o acidente de qualquer natureza. Como esse conceito, a terminologia dá a possibilidade para diversas interpretações, o que é acidente de qualquer natureza? O que é um acidente? Qualquer natureza? Então, qualquer coisa pode gerar um acidente? Então, como é um conceito muito vago, muitas situações estavam sendo incluídas para pedir esse benefício. Porque é assim, e o INSS falando, não, isso não é acidente de qualquer natureza. Aí o segurado falava, não, é acidente de qualquer natureza. Então, como ficou esse debate muito grande, essa TNU resolveu uniformizar a decisão para fixar esse conceito, para melhorar um pouco essas decisões e esses debates. E colocou que acidente de qualquer natureza é um evento súbito e de origem traumática por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos, mas deixando ressalvado quando é acidente de trabalho. Tá, mas assim, só para me entender melhor. A pessoa sofre, vamos colocar na prática, um acidente de trabalho, ela perde, infelizmente, 2 dedos, certo? Então, ela vai ficar afastada, né, até ela se recuperar e depois, mesmo ela faltando 2 dedos, ela vai voltar
a trabalhar. Então, quando ela volta a trabalhar, né, que ela pode estar pedindo esse benefício, porque teve consequência aquele acidente na vida dela. Que ela, eu sempre falo que teve uma palestrante falando assim, quando você perde 2 dedos, você não vive mais sem ele, você sobrevive, né? Quando você perde alguma coisa, em algum acidente, você vive sem aquilo? Não, eu não vou viver mais sem ele, mas eu vou sobreviver. Então, seria um benefício após passar tudo aquele tumulto. Isso. Ó, Solange pode virar minha assessora já, hein? Tá antenada já na Previdência Social. Não, mas né, porque aí, é bacana de ouvir que ficou a compreensão mesmo do que é esse benefício. Né, as pessoas que estão nos assistindo passou por um acidente, independente quem seja o acidente, voltou a trabalhar. Tem muitas categorias que está dentro do que você vai tá colocando hoje. Mas tem caso, que não se enquadra. Isso, desse caso prático que você tratou, é óbvio que quando uma pessoa tem uma amputação de um membro, seja um dedo, uma perna, um braço, uma mão, vai ter um período que ela vai estar totalmente incapacitada para o trabalho, numa recuperação de uma cirurgia, ela vai ficar internada. Então, durante todo esse período, ela vai receber o auxílio-doença porque ela não consegue trabalhar. Não. Ela tem que se dedicar à sua recuperação, ao seu tratamento, para restabelecer a sua vida, a sua saúde, de uma forma compatível dela voltar ao convívio e às suas atividades habituais. Só que com a perda desse membro, ela vai ter que se adaptar à sua nova realidade, né? Porque até então ela desenvolvia todas essas suas atividades com aquele membro. E a partir do momento que perde, ela tem que se adaptar. E em razão disso, ela ficou com uma sequela. Sim. É isso que esse benefício reconhece. Essa sequela, essa redução da sua capacidade de trabalho ou esse esforço maior que o segurado vai ter que fazer para poder driblar essa barreira que ficou por a falta desse membro. Então, esse benefício ele é indenizatório como uma forma de reconhecer esse esforço que o trabalhador vai ter que fazer para voltar a desempenhar a sua função ou readaptar em outra função, porque em razão daquela perda, ele não vai conseguir mais desenvolver as suas atividades habituais, a sua profissão. Ele vai ter que aprender uma nova função. Tá bom, aprendi uma nova função. Mas assim, eu fiquei com aquela perda, eu tinha uma profissão já, eu não precisaria passar por tudo isso se eu não tivesse sofrido esse acidente. Aí, doutora, mais uma dúvida, né? A pessoa voltando a trabalhar, automaticamente esse benefício vem ou ela tem que estar entrando com esse processo? Isso, não vem. Por lei... Nada vem. Por lei era para vir automaticamente. Como? Na perícia. Na perícia, já sabe. Quando você vai pedir a prorrogação do auxílio-doença ou vai pedir a sua alta do auxílio-doença porque você quer retomar a sua atividade, o perito já pode facilmente constatar que ficou essa sequela e converter o auxílio-doença em auxílio-acidente. Mas na prática nós vemos muitos casos que o perito apenas dá alta do auxílio-doença. Mas se você sabe que ficou com essa sequela, ficou com essa redução da sua capacidade, existe a possibilidade de você pedir o agendamento de uma perícia específica no INSS, pedindo o benefício de auxílio-acidente. E nada me impede de eu estar registrada no outro serviço. Não, nada impede. Você vai poder ter seu trabalho remunerado, com registro formal na carteira de trabalho, ou você vai poder ser um autônomo, exercer uma outra atividade, uma outra profissão e conjuntamente, paralelamente, receber esse benefício. A discussão do tema ficou muito voltada quando não era acidente de trabalho, porque o acidente de trabalho típico é fácil de configurar, mas muitos casos, o que é acidente de qualquer natureza? Quando pode se enquadrar isso?
O que os tribunais estavam vendo eram todos os segurados que recebeu o auxílio doença comum, pedindo depois o auxílio acidente, porque ficou com alguma sequela mínima ou ficou com alguma dificuldade para o exercício de sua atividade por qualquer tipo de doença, pedindo para enquadrar no conceito de acidente de qualquer natureza. E é verdade, porque eu já conversei com várias pessoas que disseram para mim, eu entrei com auxílio e tal, mas é que nem a doutora falou, não é tudo que se enquadra, né? Por isso que tem que procurar um profissional e ver aquilo que se enquadra. Outra dúvida minha também, você está dando pergunta, hein? Você falou que é acidente de trabalho, tá? Então, doutora, a pessoa que, por exemplo, perde aí 2 dedos, algo quando ela está viajando que não é acidente de trabalho, mesmo assim ela tem direito? Tem. É isso que a Turma Nacional de Uniformização pacificou. Qualquer evento traumático inesperado por um agente físico, químico ou biológico enquadra-se como um acidente de qualquer natureza. Porque ela não queria isso, né? Não queria. Se ela está pagando o INSS, sofreu esse evento, esse infortúnio, que não tinha previsibilidade de acontecer, ela tem que ter essa proteção social do INSS, porque dali para frente ela vai enfrentar várias barreiras, vai enfrentar dificuldades, né? Vai ter a sua redução da sua capacidade laborativa prejudicada. Então, ela merece essa indenização para compensar esse acidente. Doutora, outra pergunta, né? Vários tipos de acidente, né? Alguma incapacidade que a pessoa fica e ela está em dúvida, ai meu Deus, será que eu tenho direito, será que eu não tenho direito? Tem que estar procurando um profissional, entrando com o processo para ver se está se enquadrando. Porque cada juiz vê de uma maneira também, ou não tem isso? Isso, tem, né? Cada um interpreta de uma forma, mas a TNU com esse julgamento tentou delimitar quem pode ou quem não pode entrar. Porque até mesmo o caso concreto que levou a esse tema de discussão lá na TNU, é o tema 269, foi a respeito de um segurado que ficou com uma sequela, ficou com visão monocular em razão de toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, tá? Então, aí gerou-se essa discussão, porque ele entendia que foi um acidente de qualquer natureza por um agente biológico, mas o INSS dizia que isso era uma doença comum, que ele não ia indenizar nesse benefício de auxílio acidente. Então, acabou se gerando toda essa discussão que foi parar na Turma Nacional de Uniformização para saber se era ou não enquadrável. E no processo, o que ficou provado por meio da perícia judicial, que foi um evento inesperado, porque o autor da ação ele foi acometido por um protozoário, um agente biológico, que causou um trauma na visão desse segurado, que a partir de então ele ficou com essa deficiência visual, enxerga somente de um olho, por um evento inesperado, que foi a afecção por um protozoário na sua visão. E então houve toda essa discussão no processo se essa doença toxoplasmose causada por uma infecção desse evento biológico enquadraria-se no conceito. E também existem muitos casos que estavam em discussão no Poder Judiciário, por exemplo, de agentes biológicos ou químicos, muito comum de processos que nós verificamos do câncer. Porque muitas pessoas, após ser acometida do câncer, ficam com sequelas. Então, gerou-se muita discussão se as sequelas decorrentes do câncer também poderia se enquadrar como esse acidente de qualquer natureza.
E aí? Então, se comprovado no processo que foi um evento inesperado, traumático, por exposição a esses agentes, tá? Físicos, biológicos ou químicos, né? Que causou o câncer no organismo, então vai poder receber o auxílio acidente. A discussão é tudo em volta disso. Evento traumático inesperado por esses agentes físicos, químicos ou biológicos. Fazendo a prova no processo, por meio da perícia judicial, de que foi acometido por agentes físicos, biológicos ou químicos, é possível esse enquadramento conforme a Turma Nacional de Uniformização agora fixou o conceito de acidente de qualquer natureza e pedir esse benefício indenizatório. Então, na realidade, né, doutora, é muito importante quem está nos assistindo procurar um profissional, né? Porque às vezes você está nos assistindo e está falando assim, eu tenho esse problema, será que isso, né, está incluso? Tem que procurar um profissional, como a doutora já disse, cada juiz interpreta de uma maneira, né? O que nós não devemos deixar é de entrar com a nossa ação. Precisa analisar todo esse histórico clínico do prontuário. E tem coisa também que a própria advogada já sabe falar, olha, isso não tem como. Claro. Né? Nem adianta. Fazendo análise do prontuário, do parecer do médico particular, nós vamos conseguir identificar se aquilo se enquadra naquilo que a lei exige nos requisitos do conceito de acidente de qualquer natureza, para buscar esse benefício para a pessoa ter esta indenização para recompensar essa sequela que ficou em razão desse acidente sofrido. Então, não deixe de ir atrás dos seus direitos, né, doutora? Isso aí. Muito obrigada, né, pela informação. Doutora Fernanda sempre nos orientando aqui no Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.